Programa Dentro da Área, aqui com a gente a Pincol, também sempre aqui como nosso parceiro, a Pincol, a Manca Casa do Pintor, o Zé Roberto tá lá, toda a equipe da Casa do Pintor, conforme os nossos parceiros vão aparecendo aqui, a gente vai destacando, tem a Luquini, daqui a pouco tem um recado da Luquini para você, hein? Tem também o Unikids, Baral de Informática, alô Jorge, grande abraço, obrigado aí pelo carinho com o programa Dentro da Área. O Rodrigo, no Rubio Materiais Elétricos, boa recuperação, tá bom, Rodrigo? A gente tá aí torcendo para que em breve você já possa estar novamente aí na luta, na batalha aí. O Cássio lá na Mafessone, sempre ligado com a gente. E a Margarete e o Oswaldo na Arte Credit são parceiros aqui do Dentro da Área da equipe Futebol Total. Vamos já começar destacando o Campeonato Amador, porque nós vamos ter a final no dia 25, ou as finais, né? Final do módulo 1 e módulo 2. Mas tivemos, no último final de semana, a definição dos classificados no módulo 2, os jogos de volta das semifinais, agora na tela do Dentro da Área. Campeonato Amador, definidos os finalistas no módulo 2. 7 Pontes 3, Moleque Travesso 1. O 7 Pontes garantiu a classificação. O Nacional fez 3-1 no Bragança. No primeiro jogo havia perdido por 2-0 e a decisão foi nas penalidades máximas, com vitória do Nacional por 4-1. As finais estão marcadas para o domingo, dia 25 de maio, no estádio Professor Dedé Muniz. No módulo 1, às 9 da manhã, jogarão Santa Luzia e Unidos. E no módulo 2, a partir das 11 horas da manhã, tem Nacional e 7 Pontes. Aí então, a definição também no módulo 2, e o Nacional conseguiu reverter a desvantagem, Silvio Loreto, só que foi nas penalidades, hein? Porque no tempo normal fez a diferença de 2 gols, havia perdido a primeira partida, mas o Nacional, de bela campanha durante toda a competição, agora encara os 7 pontos na decisão do módulo 2, e Santa Luzia e Unidos, 2 times tradicionais do nosso futebol amador, na decisão do módulo 1, Silvio. E destacando mais o módulo 2, na semana passada nós falamos até bastante do módulo 1, né, e ficávamos aí na expectativa dessa decisão. O Nacional teve realmente a melhor campanha, pelo menos nos números, isso estava ali mostrado, só que o Nacional foi mal na primeira partida, perdeu por 2-0 e o time do Bragança é muito bom time. Então o Nacional encontrou dificuldades, mas reverteu. O Nacional fez 3-1, levou a decisão para os pênaltis e acabou conseguindo esta vaga na final. 7 Pontes, tradicional 7 Pontes da família Tafuri, e vai disputar mais um título. Eu me lembro do 7 Pontes disputando o título com a Sociedade Esportiva Penha, no Campeonato Amador, no final da década de 80. É um time muito forte e tem uma final muito legal, muito bacana também no módulo 2, com 2 equipes fortes do nosso amador, Nacional e 7 Pontes. 7 Pontes que ganhou do Moleque Travesso, que havia empatado o primeiro jogo disputado lá no Arraial. E nós já tivemos aqui no Dentro da Área os técnicos, né, de Unidos e Santa Luzia no programa anterior, o Serginho Cabeção, o Ricardo Camargo, e já o convite feito também para os treinadores de 7 Pontes e Nacional, para que na próxima semana a gente possa falar mais, até com o Zezinho, né, presidente da associação, das finais então desse primeiro campeonato sob o comando aí da Associação de Clubes. Deixa eu aproveitar, já estamos falando de futebol, sair do amador para o profissional, porque tem o Atibaia em campo, hein? Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Vamos conferir a situação, a classificação e também o jogo do Atibaia nesse final de semana na tela do Dentro da Área. Campeonato Paulista da 2ª Divisão neste domingo, a partir das 10 horas da manhã. O Atibaia, fora de casa, enfrenta o União Futebol Clube. Será a primeira partida do Atibaia no 2º turno da competição. A classificação até o momento tem o União Futebol Clube em primeiro com 13 pontos ganhos em 5 jogos. O Atibaia aparece em segundo com 9 pontos e um jogo a menos. Em terceiro, Jacareí, 5 pontos. Em quarto, Mantiqueira com 4 pontos. E na lanterna do grupo, o Atlético Mogi com apenas 2 pontos. E esse jogo, Silvio, desse domingo, é o jogo para definir quem vai ser o primeiro colocado do grupo. Está muito claro, né? O União Futebol Clube já tem 13 pontos, mas um jogo a mais do que o Atibaia, que tem 9. É claro, jogo difícil para Atibaia, mas bela campanha aí do Atibaia que vai caminhando para a sua classificação à próxima fase da competição. E pode ser considerado o jogo da volta, né? No primeiro turno, o primeiro jogo do Atibaia foi contra o União e não aconteceu em Atibaia.
porque o Atibaia tinha aquele problema de mando de campo, e o Atibaia perdeu. Esse União Futebol Clube, para aqueles que são mais antigos vão lembrar, esse é o tradicional, entre aspas, União de Mogi. União de Mogi, o alve rubro, e time que durante muitos anos mesmo, enfrentou o Bragantino e hoje está aí disputando a segunda divisão, enfrentando o Atibaia, mas o Atibaia está bem, e independente desse jogo, mesmo que ele venha ter um tropeço, ele tem amplas possibilidades de conseguir essa classificação. É isso, boa sorte ao Atibaia, a gente vai continuar acompanhando e destacando também aqui no Dentro da Área. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Já aproveitar esse bloco aqui, muito futebol, Campeonato Brasileiro, Bragantino jogando nesse final de semana, vamos conferir na tela do Dentro da Área. Campeonato Brasileiro da Série B, quinta rodada teve início na terça-feira com o S1 Ponte Preta 1. Nesta sexta, Paraná e Boa Esporte. Sábado, 4h20 da tarde, tem Portuguesa e América de Natal, América Mineiro e Vila Nova, Icasa e Santa Cruz, Avaí e Ceará, ABC e Sampaio Correia, Náutico e Vasco da Gama. Às 9 da noite, Atlético Goianiense, Joinville e Luverdense e Bragantino. Jogo com transmissão da Rádio Futebol Total. Vocês podem ouvir a partir das 8 da noite pelo www.radiofuteboltotal.com. Campeonato Brasileiro que já tem rodada completa também. Na próxima terça-feira, jogos a partir de 7h30 da noite. América Mineiro e Joinville, Atlético Goianiense e ABC, Ponte Preta e Vila Nova, Avaí e Paraná, Oeste e Santa Cruz. Às 9h50 da noite, Vasco da Gama e Sampaio Correia, Náutico e Portuguesa, América de Natal e Ceará, Luverdense e Boa e Icasa enfrentando o Bragantino, jogo também com transmissão pela Rádio Futebol Total. Até o momento, a classificação do campeonato apresenta: entre os primeiros colocados, o Joinville é o líder com 12 pontos, em segundo o América Mineiro tem 10, o Vasco aparece em terceiro com 7, a mesma pontuação do ABC. O Bragantino é o nono colocado, tem 5 pontos. Na zona da degola, o Avaí é o 17º com 3 pontos. Em 18º, o Atlético Goianiense também com 3. A Portuguesa em 19º tem 2 pontos. E o Vila Nova é o lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Aí então tudo do Campeonato Brasileiro. E antes do Silvio Loredo falar desse jogo, né, do Braga fora de casa, Tássio Cacossi, como foi essa semana do Braga? O que teremos de novidades aí com relação ao time para enfrentar o Luverdense e os problemas do Marcelo Veiga para essa partida, Tássio? Bem, Sérgio, primeiro começando com os problemas, o Bragantino que perdeu 3 jogadores em relação ao último jogo contra o América Mineiro, o goleiro Leandro Santos, que passou mal naquela partida, passou aí por alguns exames nessa semana, não é nada de mais grave, mas por precaução vai ficar fora desse jogo contra o Luverdense. O Pará, lateral esquerdo, que sofreu uma lesão grave no joelho, vai ficar de 9 a 10 meses afastado dos gramados, e o Léo Jaime, que não se contundiu no jogo contra o América Mineiro, mas nos treinamentos ao longo da semana sentiu a coxa e está vetado pelo departamento médico. Sem contar aqueles jogadores que já estavam de fora, o Alexandre, zagueiro, o Geandro, volante, e o Magno, meia, jogadores importantes. E com isso o Marcelo Veiga vai promover aí a estreia do Luiz Eduardo na zaga, o Bruno Recife, lateral esquerdo, que chegou nessa semana, também deve estrear entre os titulares. E aí, na vaga do Léo Jaime, o Danilo Alves, atacante, disputa uma posição com o Fabiano, que é volante. Isso ainda não está definido, mas são essas as dúvidas aí do técnico Marcelo Veiga em relação à escalação do Bragantino. Daqui a pouco eu trago o provável, mas antes trazer a informação das contratações. Além do Bruno Recife, lateral esquerdo, um velho conhecido da torcida do Bragantino chegou nessa semana, o Nunes, atacante, estava na equipe do Santo André, passou pelo Bragantino entre 2008 e 2009 e agora retorna à equipe do Massa Bruta para a disputa da Série B. Ele ainda não está treinando, não está à disposição, mas na próxima semana já deve ser regularizado para ficar disponível para a disputa da competição. E o Nunes, né, Silvio Loredo, acho que pelo menos 2 semanas atrás a gente conversava com o Nunes, né, na Rádio Futebol Total, já trazendo essa informação. Naquele momento ele ainda não cravava, dizia que tinha aí algumas propostas e tudo mais. Está de volta aí o Nunes. É boa sombra para o Tássio ou tem bola para ser o titular e o Tássio ir para o banco de reservas, hein, Silvio? Não, jogador para ser titular. Com a idade que tem e com a bagagem, com os times que passou e com a fase que vive o Tássio, o Nunes é titular absoluto. Eu
não tenho dúvida disso. E não só é titular, como dependendo do esquema que o Marcelo Veiga monte, o Nunes vai brigar para ser artilheiro dessa Série A2. Se tem uma coisa que ele sabe fazer é gol. Isso é indiscutível. Até na passagem que ele teve aqui pelo Bragantino, acabou sendo uma passagem um pouco turbulenta, teve problema com o torcedor, mas dentro de campo, o Nunes sempre correspondeu. O Nunes é um jogador que tem uma presença diária muito boa e eu acredito que é um bom reforço, sim, depois que o Bragantino acabou perdendo o Lincoln, ficando só com o Tássio. Vamos lá, Tássio Cacossi, qual deve ser o Braga para o jogo contra o Luverdense lá no Mato Grosso, hein, Tássio? Bem, Sérgio, no gol o Renan, que vai substituir o Leandro Santos, Renan que já estreou na partida contra o América Mineiro no decorrer do jogo, mas vai fazer a sua primeira partida como titular no gol do Bragantino. O Robertinho, o Guilherme, o Luiz Eduardo e o Bruno Recife, aí no meio campo o Iago, o Gustavo e o Danilo Bueno, no ataque o Danilo Alves, o Luizinho e o Tássio, mas, como eu disse, existe a possibilidade também da entrada do Fabiano ao invés do Danilo Alves na equipe. Ok, tá aí então provável Braga. Silvio, é jogo complicado, o Braga depois vai jogar com o Icasa também, né, fora de Bragança, precisa recuperar os pontos que deixou, que perdeu no estádio na Bichedi, né, Silvio? E para ficar bom, teria que fazer 6 pontos, ganhar do Luverdense e ganhar do Icasa. Para ficar aceitável, tem que fazer 4 pontos, empatar um dos jogos e ganhar o outro. Agora, se não conseguir pelo menos 4 pontos, vai ficar numa situação... 3 pontos não vai mudar muita coisa. Se não ganhar, se perder os 2 ou se empatar os 2, fica numa situação muito delicada. E esse jogo com o Luverdense é muito complicado. O estádio o Passo das Emas é muito parecido com o Ninho da Águia, onde o Bragantino jogou lá o ano passado pela Copa do Brasil, no Rio Brilhante. Em Rio Brilhante, só que Mato Grosso do Sul. E esse é no Mato Grosso. Mas a cidade está empolgada, estádio para 9.900 espectadores, vai ter casa cheia, todos os ingressos vendidos. O Braga vai ter uma parada indigesta ao Luverdense, que ainda não perdeu no campeonato. É isso aí, mas vamos ficar na torcida para que o Braga possa conquistar um grande resultado jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. Eu vou para mais um intervalo no Dentro da Área. Na volta já vamos destacar o Opportunity, o futsal, também aqui no programa de hoje. O Palinha, atleta aí do futsal de Bragança, vai ser o nosso convidado. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho.